Muito bom dia, nação. Logo cedo já estamos aqui trazendo as últimas informações do Flamengo para vocês, analisando a imprensa esportiva, falando sobre a preparação do Flamengo para a final da Copa do Brasil, que inclusive essa partida promete muito. Primeiro porque o Flamengo está vivendo um mau momento, a expectativa para essa final não é grande pela torcida do Flamengo, por nós torcedores, pelo fato de que vimos a última partida contra o Atlético Paranaense uma decepção total com o esquema tático do técnico Jorge Sampaoli. Nós vamos analisar aqui, por exemplo, tem o João Guilherme falando aí sobre essa decisão, tem também o Mauro, tem também o Pilhado, tem o PVC, tem o Vene Casagrande, comentarista do programa da ESPN Brasil. Vamos analisar tudo isso aqui no nosso canal, mas faz o seguinte, você que está assistindo aqui logo cedo com a gente na manhã desta sexta-feira, você que está se preparando para ir trabalhar, tomando seu cafezinho, para levar o seu filho na escola, apoie o trabalho do nosso canal deixando seu like. Seu like é muito importante, porque assim você está ajudando aqui o trabalho do nosso canal. Nós sempre estamos nos esforçando para trazer notícias para você, você que está aí sempre assistindo o nosso canal. E se você não é inscrito no canal Meu Mengão React, vai rapidinho, aperta o botão vermelho aqui embaixo, se inscreva, faça parte do nosso canal, porque todos os dias tem notícias e informações do Flamengo para vocês, tá bom? Nós vamos pro vídeo de hoje, vou deixar os créditos ao canal do João Guilherme, canal Vene Casagrande, ao canal ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos então analisar as últimas notícias do Flamengo, mas antes faz o seguinte, vai nos comentários e escreva o seu palpite para essa partida, a primeira partida da final da Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo. Escreva nos comentários aí o seu palpite. Bora pro vídeo de hoje. Por enquanto tá todo mundo segurando a respiração. Então, 2 derrotas doloridas ontem. Foi pior para quem a derrota de ontem, Jean? E quem é que chega mais pressionado para esse jogo do domingo? Então, Flamengo, né? Eu acho que assim, não tem muita discussão, né? Se a gente for comparar as derrotas, são derrotas bem diferentes. Acho que a derrota do São Paulo, até porque o São Paulo não consegue produzir fora de casa, mas jogando contra um semifinalista de Libertadores, olhando para o que foi o jogo, porque o Inter foi melhor, mereceu a vitória, mas o São Paulo conseguiu em alguns momentos pressionar no finalzinho do jogo, tentou ainda buscar o empate, não merecia, mas tentou buscar, enfim, não foi uma boa atuação do São Paulo. A questão é que você está pedindo uma comparação com o Flamengo e aí realmente não dá para comparar porque o Flamengo teve mais uma atuação desastrosa, mais uma atuação em que a gente tem dificuldade de encontrar qualquer ponto positivo que seja, e isso é um absurdo para um elenco como o do Flamengo, para o time que tem o maior potencial da América do Sul e que só mostrou esse potencial em alguns pequenos lampejos na temporada, né? Talvez 2 jogos com o Fluminense, um jogo com o Grêmio. A gente não tem visto o Flamengo jogar o que ele pode jogar quase nunca, quase nunca. Acho que por isso a situação nos 2 clubes é bastante diferente. Não que o São Paulo esteja mergulhado numa confiança enorme, até porque o título vale a temporada tanto para o Flamengo como para o São Paulo, mas aí não dá para comparar também o peso que essa conquista teria para um e para outro. O Flamengo é campeão todo ano de diferentes títulos, ganhou a Libertadores e a própria Copa do Brasil na temporada passada, e o São Paulo é um time na fila, né, com um jejum de grandes títulos. Se a gente excluir o estadual, é um time que está esperando para conquistar uma taça do tamanho de uma Copa do Brasil, por exemplo. Então acho que o peso é muito diferente para os dois. A pressão é maior para o Flamengo do ponto de vista do seu momento negativo, da crise. A palavra crise talvez a gente só possa usar para o Flamengo e não para o São Paulo. Mas a pressão pelo título, olha, é difícil dizer para quem é maior, porque para o São Paulo esse título vale muito mais. Pois é, mas o Flamengo tem aquela expectativa também de salvar, ou pelo menos um pouquinho da temporada, né? A gente não pode nem falar em salvar a temporada, porque a temporada do Flamengo não tem como salvar mais, mas pelo menos a gente terminaria esse ano de 2023 com um título. Olha, a gente tem uns números do Sampaoli e também do Dorival Júnior para fazer uma comparação, tá? Depois das semifinais da Copa do Brasil, os números das 2 equipes são essas. O Flamengo, em 4 jogos, tem 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O aproveitamento é de 58,3%, com 5 gols marcados e 6 sofridos. Já o São Paulo tem 5 jogos, com 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. O aproveitamento é de apenas 26,7%, 4 gols marcados, 6 sofridos. Mas não tem como defender o indefensável, gente. Eu vou defender o que no time do Flamengo ontem? Mas eu vou te fazer ontem? uma pergunta que eu acho que todo rubro-negro quer fazer. E ninguém tem essa resposta, talvez você tenha.
O que falta para ficar nítido internamente, isso já aconteceu, de que o Sampaoli não deu certo no Flamengo. Na verdade... Ele não é um péssimo treinador ou o melhor treinador, mas o treinador e time é como um casamento. Uma pessoa vai dar certo com uma e não vai dar certo com outra. É isso, é e uma não é porque relação. é o bom e o ruim. É porque é uma questão de afinidade, de encaixar uma energia, aquele negócio no amor. E no futebol é a mesma coisa. Tem treinador que é ótimo, que chega num time e não dá certo. Não deu certo. Mas, Fernanda Maia, não precisava o Flamengo passar por mais uma vergonha na temporada, mais uma derrota por 3-0, dessa vez para o Atlético Paranaense, pra gente ter a resposta que o Sampaoli não deu certo no Flamengo. E aí? Essa resposta a gente tem desde os socos na cara, porque não foi apenas um soco. É aí que tá o problema, porque quando a diretoria do Flamengo, entre aspas, teve o gancho, ali a chance de demitir o Sampaoli, não tomou essa decisão. Não deu certo. Agora, se você me perguntar assim, Vene, tem chance do Sampaoli ser demitido antes da final da Copa do Brasil? Vai, me pergunta. Vene, agora eu quero saber uma coisa que todo mundo quer saber. Tem chances do Sampaoli ser demitido antes da final da Copa do Brasil? Antes da resposta, tem gente dentro do Flamengo que defende a demissão dele urgentemente, assim, para poder salvar a Copa do Brasil. Porque tem gente dentro do Flamengo que acredita com a permanência do Sampaoli o título não vem. Porque, de fato, assim, é desconfiar. O que aconteceu ontem? Eu vou te dar um exemplo. Você vai culpar o Davi Luiz pela atuação dele? Não. Você pode até culpar ali por uma parte culpar. dele. Vocês sabem a minha opinião sobre essa questão de você não ter uma... O Davi Luiz é zagueiro. E como zagueiro ele já não vinha rendendo. Aí você vai botar, improvisar esse jogador como volante. Você vai culpar a atuação do Thiago Maia? Dizer que o Thiago Maia é culpado? Como? O Thiago Maia é volante. E ele jogou de lateral esquerdo. Lembrando, não foi a primeira vez que o Sampaoli fez isso no Flamengo, contra o Cuiabá. E qual foi o placar? 3-0 Cuiabá. Thiago Maia também atuou como lateral esquerdo ali, improvisado. Então você vai culpar os jogadores? É óbvio que eles têm um pouco de parcela de culpa por tudo que vem acontecendo na temporada 2023. Mas na partida de ontem, eu não consigo culpar os jogadores. Foi tudo culpa do Sampaoli. O que ele fez foi um absurdo, Fernanda Maia. Ele encheu o saco da diretoria do Flamengo e do Alan para o Alan ser contratado. Ele, tendo o Alan à disposição, colocou o Davi Luiz improvisado como volante. Não faz o menor sentido. Por que ele colocou o Thiago Maia como lateral esquerdo? Era só ele abrir um pouco o Léo Pereira, como ele fez em outras oportunidades. Botava o Davi Luiz na zaga junto com o Fabrício Bruno. Faz o básico. Mas o Sampaoli quer inventar. Ele gosta de inventar. Ah, mas ele treinou dessa maneira. Gente, se ele treinou dessa maneira, não deu certo. Não deu certo. A gente pôde ver ontem. E ele insistiu. No começo do primeiro tempo já dava para perceber que a estratégia não tinha dado certo. Era só mudar. Não precisava chegar no intervalo, o Flamengo estava muito mal ontem. Então, assim, eu não consigo culpar os jogadores do Flamengo e eu não salvo nada na noite de ontem. Nada, nada mesmo. É a primeira proximidade de taça que o Flamengo tem na temporada, uma temporada com uma grande expectativa do rubro-negro e com razão. E não chegou perto, foi para grandes finais e não conseguiu, ô Pedrosa. Já ficou bem nítido, já fizemos a leitura que desse jeito não vai ganhar a Copa do Brasil. E o jogo do Botafogo foi um ponto fora da curva, porque tinha um ponto fora da curva, chamado Bruno Henrique em campo. É o fora de série. Fernanda, já tem alguns meses que eu falo aqui nesse programa sobre duas coisas. A dificuldade que o Flamengo tem sem bola, é um time que tem muita, mas muita dificuldade de marcar sem a bola, e é um time extremamente vulnerável. Esse é o Flamengo do Sampaoli. E com as peças, tem hora que com peça diferente, que no caso o Pulgar e o Bruno Henrique conseguem elevar o patamar desse time pela qualidade desses jogadores, e a transição do Flamengo também é muito lenta. A quantidade de vezes que a bola vai lá no Fabrício Bruno, vai pro Léo Pereira, volta no Thiago Maia, volta pro Fabrício Bruno, vai no Davi Luiz. E com isso, o que o Atlético Paranaense fez? O Atlético Paranaense se armou e saiu no contra-ataque nas oportunidades que teve. E matou o jogo assim. A gente tá falando de um Atlético Paranaense aqui que não teve Bento, Fernandinho, Vitor Roque e Canóbio. 4 jogadores que são os mais importantes dessa equipe. E o Flamengo conseguiu tomar, com todo respeito, uma taca do Atlético Paranaense diante da sua torcida mesmo sendo em Cariacica. Então é um trabalho muito mal feito do Sampaoli e que vem se desenhando cada vez mais como um trabalho sem ideias, porque ele mistura tantas coisas, ele tenta colocar tantas coisas diferentes semana após semana que o time não consegue compreender, não consegue absorver o que ele quer. Então assim, essa invenção do Davi Luiz de volante, isso não existe. Nem no Chelsea, quando ele jogou assim, ele era outro Davi Luiz.
Luiz. A gente tá falando de outro jogador. Era mais jovem. A gente tá falando de jogador top naquela época. E ele jogou poucas vezes assim como volante. No Flamengo, com 36 anos, se eu não me engano, que é a idade que ele tem, não tem a mínima condição. Ele não sabe jogar de costas. Ele é um zagueiro, ele sabe jogar de frente, com a cabeça em pé. Sempre foi assim a vida inteira dele. Ele já estava mal como zagueiro e foi colocado numa posição que, me desculpa, só mostrou o quanto o trabalho do Sampaoli é ruim. O Thiago Maia é outro, coitado, não tem culpa de nada. Não tem culpa de nada. É um jogador que não tem nenhum cacoete para jogar na lateral esquerda. E tantas outras situações aqui. Espetar o Gerson lá na frente, você piora a saída de bola do Flamengo, porque o Davi Luiz não consegue sair. Quando o Pulgar não joga, o Flamengo fica um deserto de 10, eu já falei aqui, e é esse time que a gente vê em campo. Hoje eu vejo o Flamengo que é dominado pelos adversários muitas vezes, que chuta menos do que os adversários. Há quanto tempo que a gente não vê o Flamengo sendo tão dominado assim? Então, desculpa, São Paulo, o seu trabalho é muito ruim à frente disso. E durante a partida teve confusão do lado de fora do estádio. Torcedores do Flamengo destruíram catracas eletrônicas e a polícia usou cacetetes e balas de borracha como resposta. Isso já piscou esse sinal na chegada do time em Cariacica, né, daquele jeito que foi. E depois de um 3-0, o inconformado aí vai pra rua e faz isso, não justifica, isso é horrível, a gente sempre fala isso aqui, já demos sempre nossa opinião, isso é um absurdo, quebrar coisa, empurrar a catraca, e aí tem que entrar a polícia. Olha só as catracas todas quebradas. Todas quebradas. Todas as catracas do estádio quebrado. Queria saber se o STJD vai olhar para isso aí, se o Ministério Público lá de Cariacica vai olhar para isso aí, porque é 2 pesos, 2 medidas, né? Vocês acham que é exagero dizer que o São Paulo inventou na escalação? Inventou. E tem uma outra coisa que me causa um espanto, que é o seguinte. Olha a briga que foi para contratar o Alan. O Alan custou 9 milhões de euros. Faz 15 jogos que ele chegou, não dá para dizer que ele não joga, mas ele foi titular em 5. O Alan é um jogador que custa 9 milhões de euros e é titular em 1/3 dos jogos. 2/3 ele tá assistindo. Então, assim, é uma conta que não fecha e é dessas idiosincrasias do Sampaoli. Eu repito o que eu digo, eu sou voto vencido nesse momento. Acho o Sampaoli um técnico do ponto de vista tático muito diferente, muito bom. Vai inventar coisas de vez em quando e não vai dar certo. Ok. Fez um mau trabalho na Argentina. Estamos de acordo. Não é o Rinos Mitchells, mas eu acho ele bom técnico do ponto de vista tático e tem uma deficiência do ponto de vista humano, com todo respeito. O cara que não fala bom dia vai ter uma dificuldade muito maior de conseguir convencer seus jogadores a fazer o que ele precisa. E no caso de ontem, ele nem precisava. O Sampaoli, o tempo inteiro deu a entender, mostrou que o Ayrton Lucas, para ele, é o homem que dá largura no campo pelo lado esquerdo. Com o retorno do Bruno Henrique, ou quando joga o Everton Cebolinha, como foi ontem, ele não usa o Ayrton Lucas como um ponta. Ele usa o Ayrton Lucas por dentro, então por isso ele prefere outro jogador. Por isso ele não coloca o Ayrton Lucas quando tem a ausência do Felipe Luiz. Ele, na coletiva, lamentou a lesão do Felipe Luiz, o que dá a entender que o lógico era jogar o Felipe Luiz e estava resolvendo o problema. Acontece que o Felipe Luiz teve uma lesão. Então, aí você pode fazer o quê? Então ele não usa o Ayrton Lucas quando o Ayrton Lucas não é o homem para dar largura no campo, para dar amplitude. Tá, mas ele já fez diferente. Ele prefere o Ayrton Lucas como ponta. Ele entende que o Ayrton Lucas, que não tem jogado bem, ele entende que o Ayrton Lucas funciona para ele quando ele pode jogar como ponta. Mas ele já fez outras vezes o Ayrton Lucas fazendo saída de 3. Então tinha algumas coisas, como o Rodrigo disse. Suspenso, né? O Ayrton Lucas... Agora, ele podia fazer. Ele podia fazer o Léo Pereira lateral esquerdo, ele em muitos momentos poderia usar o Ayrton Lucas como lateral em outras funções, como ele já usou. Ele poderia colocar o Alan no meio do campo, no lugar do Thiago Maia. Ele poderia colocar o Alan no meio campo, no lugar do Davi Luiz. Porque ele pediu o Alan. Ele queria o Alan, de todo jeito ele queria o Alan. Por que o Alan não joga? Não é a primeira vez. Por que você precisa, então? Se você entendeu que o Thiago Maia pode ser o lateral esquerdo, o titular da lateral esquerda, que já é assustador, ok? Mas o problema maior ontem foi o Davi Luiz de volante. Então, com todo o trivial que a gente está dizendo que ele podia fazer, ainda que ele fizesse o Thiago Maia de lateral esquerdo, se ele tivesse o Alan de volante, talvez tivesse resolvido o problema. E aí, cara, ontem dentro de campo, realmente,
nada funcionou, né? A começar pela escalação, o Davi Luiz foi jogar de volante, que não é uma invenção do Sampaoli. Mas é algo que não acontecia há bastante tempo. Justo. Acho que desde 2017 que ele não jogava de volante e tal. Mas ele não inventou. O Davi Luiz jogou várias vezes de volante. Agora, nas vezes que ele jogou de volante, pelo que eu me lembre, era uma deficiência que o Chelsea tinha na volância, que faziam com que ele, pela qualidade dele, pudesse jogar muito mais do que você tirar um volante dali para cobrir o lateral, para você jogar ele de volante. E assim, para consertar uma coisa, o Sampaoli mudou várias. Então, aquilo, né, André? Não adianta você pegar um problema e transformar ele em 2 problemas, né? Foi isso que o Sampaoli fez. Ele transformou um problema em 2. Pois é. Então, cara, eu acho o seguinte, o Sampaoli, a sensação que eu tenho é que ele ligou, sabe? Que nem ele já fez em outras oportunidades aqui no Brasil. Chegou no momento no Santos, cara, e a passagem dele foi boa no Santos. Não foi ruim, não. Mas ele deixou um legado lá no Santos interno e tal, e depois Atlético Mineiro, parece que, sabe, ele vem e fala, cara, vocês quiseram me contratar e eu vou fazer isso mesmo. E dane-se. Não gostou, me manda embora, paga a multa. Então, eu vi até algumas pessoas falando isso, né, que o Sampaoli tá no modo meio que buscando o valor da multa rescisória. Eu acho que isso é um exagero, assim, falar que é isso. Eu acho que é incompetência mesmo. Acho que é incompetência dele. E assim, falando do lado do Furacão, André, o Atlético, do outro lado, a gente falou ontem, precisava muito da vitória, o Atlético tem como objetivo se classificar para Libertadores. O Atlético foi um prato cheio, o Atlético não tinha nada a ver com isso, foi lá, fez um grande jogo, fez o que você deve fazer quando você enfrenta um adversário com problemas. O Atlético foi perfeito na partida de ontem, praticamente. Talvez seja um exagero falar que foi praticamente perfeito, mas assim, o Atlético fez a parte dele. E lembrando, né, todos os times que jogaram ontem estavam desfalcados e talvez o Atlético fosse o que tivesse mais desfalcado, talvez. Sem o Vitor Roque, sem o Fernandinho. Sem o Fernandinho. O Bento, que não por conta... Né, o Bento também, por mais que o Léo também seja um bom goleiro, mas estava sem o Bento. Sem o Canóbio, que não conseguiu voltar a tempo. Enfim, grande vitória do Furacão, que dá uma encostadinha ali buscando essa vaga. A gente falou aqui na semana FIFA e repetimos ontem. O Atlético foi o time que mais perdeu jogadores no futebol brasileiro nessa data FIFA. Não da seleção brasileira, né? Porque na seleção brasileira tinha o Bento só. E o Vitor Roque na Olímpica. Então, assim, mas para várias seleções. E perdeu o Vidal pra temporada. Isso. Perdeu o Vidal pra temporada. Então, assim, ó. Tinham vários jogadores ausentes. E o Atlético Paranaense vem fazendo um bom Brasileirão, tá? Bom Brasileirão. O Atlético Paranaense tomou a decisão de mandar o Paulo Turra embora lá atrás, quando aconteceu o negócio com o Filipão. O Paulo Turra não agradava muita gente lá. Quando ele foi demitido, muitos torcedores concordaram e tal. Apesar de estar bem em pontuação, estava bem na Libertadores e tal. O Paulo Turra foi mandado embora no rescaldo lá do Filipão. E aí entrou o técnico lá, o Wesley, que ficou interino, vai ficando. E nessa de ir ficando, o Atlético Paranaense está há muitas rodadas invicto. Quanto mais o Sampaoli tenta colocar os seus conceitos, mais a equipe se desfaz. O Sampaoli se superou hoje, vamos combinar, né? Ele conseguiu transformar a substituição de um lateral esquerdo, que ele não tinha, o Ayrton Lucas suspenso e o Felipe Luiz machucado, mais uma contusão muscular. Ninguém explica as contusões musculares do Flamengo, agora se sucedem até em aquecimento, e ninguém acha estranho. Meu Deus do céu, meus tempos de repórter. Não só os meus, mas de tantos outros que trabalharam lá na Gávea. Isso aí já teria dado uma reportagem de página inteira. Mas agora todo mundo parece mais preocupado em agradar o Marcos Braz, o Landim, manter um canal aberto, e ninguém bota o dedo na ferida.
aqui eu boto. Mesmo que o dedo saia sangrando. Aliás, hoje vai sangrar muito. Porque foi uma vergonha, gente. Atlético Paranaense fora da Arena da Baixada, sem o Vitor Roque e sem o Fernandinho. 2 dos seus melhores jogadores. O Vitor Roque é o craque do time. Porra, o Flamengo levou de 3. E levou com justiça. Não dá nem para reclamar. Não dá para dizer, o placar foi exagerado. Não, não foi, não. O Atlético Paranaense, todo desfalcado, foi muito melhor do que o Flamengo. Mas por que ele foi muito melhor do que o Flamengo? Porque o Atlético Paranaense é um time. Ele é um time. Tem seu sentido coletivo, sabe as posições que cada jogador tem que jogar. E o Flamengo é um nada. O Flamengo é um nada. Raciocina comigo só sobre uma situação que para mim é devastadora para o São Paulo. Ele pediu ao Flamengo para contratar o Alan. Fez questão, exigiu que tivesse se contratado o Alan. O Flamengo pagou um dinheiro muito maior do que deveria pelo jogador do Atlético Mineiro. Que é um bom jogador, nada além disso. Não é um jogador de 10 milhões de euros, gente. Pois o Flamengo pagou 10 milhões de euros no Alan. E aí o Sampaoli hoje, depois de 10 dias de treino, escala um time com o Davi Luiz de volante e o Alan no banco. Como é que é possível isso? Mas não tinha um lateral esquerdo. Gente, tinha 2 soluções muito simples para a ausência do Ayrton Lucas e do Felipe Luiz, para as ausências dos 2. Ou chama o lateral da base e coloca o garoto lá. O garoto da base não é cego, longe disso. O Flamengo acabou de ser campeão sub-20. Não tem um lateral esquerdo que pudesse subir e jogar hoje? Ou então faz o trivial. Bota o Léo Pereira jogando lá. Não como terceiro zagueiro, como lateral esquerdo. Como já fez em outras ocasiões. Não. Ele inventou o Thiago Maia de lateral esquerdo e o Davi Luiz de volante. Porra, é uma brincadeira, né? É uma brincadeira. Como o próprio Diego Ribas, que fazia parte desse time até o final do ano passado, comentou na TV Globo, os jogadores ficam inseguros. Os jogadores estão jogando mal, mas estão jogando mal porque o time não tem esquema. Porque o time os coloca para jogar em posições nas quais eles não estão acostumados. O Thiago Maia não é lateral esquerdo. O Davi Luiz não é volante. E o Cebolinha não é jogador. E todos eles foram escalados hoje assim. E aí foi o que se viu, gente. O Flamengo é um nada. Um nada. Esse é um dos piores Flamengos que eu já vi com bons jogadores. O Flamengo vive uma crise grande. Aí vai o Gabigol na coletiva, diz que é tudo invenção da imprensa. Como foi também, é bom a gente deixar isso claro, porque aqui a gente fala a verdade e não tem medo de jogador que vai negar ou não. Isso eu tenho informação, eu sabia da crise, Mauro sabia da crise, tudo que é jornalista que tem fonte no Flamengo sabia. Aí, assim como o Gabigol, fez o Marcos Braz lá atrás. Só que aí eu faço questão de lembrar. O Marcos Braz deu uma declaração dizendo que a imprensa estava inventando, que não tinha crise nenhuma no Flamengo. Um dia depois, ele foi desmascarado com um soco na cara do Gerson do Varela. O Gerson dá um soco na cara do Varela, depois do preparador físico ter dado um soco na cara do Pedro, e aí ele quer me dizer que não tem divisão, que tá tudo paraíso. A mesma coisa do Gabigol ontem. Porque falar que não tem uma crise no Flamengo hoje é muita cara de pau. Mas é muita cara de pau. E o torcedor não acredita, o torcedor enxerga. Aí o Gabigol diz, a imprensa não tem acesso a treino. Mas vê jogo. Quem vê os jogos do Flamengo, vê que o Flamengo vive uma crise. Quem vê os jogos do Flamengo, vê que o Flamengo está desorganizado. Vê que o grupo não está se doando o máximo que pode, longe disso. Então, tem um clima onde jogador e diretoria tentam camuflar essa crise que existe e que pode sim melhorar com o título da Copa do Brasil. Agora, que o título da Copa do Brasil também não engane o torcedor.
Não transforme também o ano do Flamengo em um ano maravilhoso. Longe disso. Porque o que mais tem é vergonha também nesse ano. Tem Al Hilal, tem Independente Del Valle, tem Olímpia, tem goleada de 4 pro Fluminense na final do Campeonato Carioca. Então, é um Flamengo que vive uma crise. E aí eu te pergunto, Mauro, como chega o Sampaoli para essa final? Porque eu apurei depois do jogo de ontem, corri atrás de informação. Tem gente grande no Flamengo que queria a saída do Sampaoli para já. Mas o Landim continua bancando. Vai até pelo menos a final da Copa do Brasil. Ele deveria sair já, Mauro, pelo que a gente está vendo, porque foi o que eu estava falando ontem. Às vezes é melhor você ter um interino que tenha o respeito, pelo menos, do grupo, do que o Sampaoli vem fazendo no Flamengo. Ou não? O que você acha que tem que ser feito e se pode o Sampaoli até cair antes da final da Copa do Brasil? Ele já estava balançando antes do jogo contra o Botafogo, né? Até depois do jogo contra o Botafogo, teve gente que falou, não é bem assim. Estava balançando sim, se o Botafogo vencesse o Flamengo, dependendo de como o jogo se desenvolvesse, fatalmente ele seria demitido. O Landim estava segurando, mas um fracasso naquele jogo ia ficar uma situação insustentável, e aí veria todo o período data FIFA para você colocar alguém no lugar. E além disso, o Rogério Ceni, que era o nome que o Departamento de Futebol queria quando houve o episódio do soco, né? Sempre lembrando, quando foi dado o soco lá pelo preparador físico no Pedro, não se sabia se o São Paulo continuaria ou não. O nome já estava definido, o nome que eles iam procurar, se o cara aceita ou não, é outra história. Era o nome do Rogério, porque conhece o elenco gosta dele em grande parte e tal, tudo bem. Não sei se caindo após uma derrota para o Botafogo, caso acontecesse, seria ele, mas antes o nome era ele. Era bem provável que continuasse sendo, né? Só que ele acertou com o Bahia agora. Só que o Flamengo venceu. A data FIFA passou, foi o São Paulo que ficou lá com os jogadores, né? Então esse período não foi aproveitado por um outro técnico que chegasse, e o nome que estava na lista ali já está no Bahia, está empregado. Então acabou. Qual seria a solução para eles agora mandar o São Paulo embora? Colocar o Mário Jorge do Sub-20 para assumir? O Mário Jorge foi o que perdeu para o Maringá por 2-0 lá no norte do Paraná. Talvez até o Felipe Luiz, né? E é muita improvisação, né? Aí, assim, a panela no poder também, né? A panela já está no microfone, bota no poder para comandar como técnico. Tem a panela no microfone também. Porque foi ridículo a entrevista do Gabigol ontem. Não, falando no microfone em transmissão. A panela está presente no microfone também. Ah, tá. É lógico. E o Diego comentou a partida. Ele comenta o jogo para a TV Globo, para o Brasil inteiro, menos para São Paulo, quem viu o jogo do São Paulo. O Diego é capitão do time, pô. Um cara ligado àqueles jogadores. Até acho natural que ele não critique os jogadores e tudo, são amigos dele, pô. A questão é quem coloca um cara na situação dele para comentar um jogo de um time do Flamengo que faz o que faz. A não ser que ele se desprenda completamente do passado, que seria até, acho que o mais adequado, né? E fala, agora eu sou comentarista, e descesse a linha nos caras. Duvido que faça isso. Não acompanhei o trabalho dele ontem, porque o jogo não passou pela Globo aqui para São Paulo, né? Então acompanhei por outro canal. Mas, assim, o São Paulo, ele acho que ele não vai cair agora justamente porque não tem muita opção. Mas tem uma pressão, né, Mauro? A pressão existe desde antes. Desde antes. Eu escutei de gente grande que tem gente grande querendo que ele saia já. Ela já existe há muito tempo. Por isso que na derrota para o Botafogo, se ocorresse, ele ia cair. Pelas pressões em cima do presidente do Flamengo, que quer segurar o São Paulo porque foi ele que escolheu. Eu não acho até que a essa altura, talvez ele nem acredite mais no São Paulo, mas ele não quer dar o braço a torcer. Ele não tem saída. Eles tinham saída no jogo do Botafogo. Mas é aquela coisa, condiciona um jogo, uma decisão. Ali tinha que ser feita uma avaliação. Olha, o técnico e a boa parte do elenco não se entendem. O técnico não se ajuda. Vão fazer o quê aqui? Independentemente do jogo do Botafogo. Vai ficar com ele, não vai ficar? Vai conversar com ele? Eu acho que os caras nem falam com ele, pô. Ontem, por exemplo, o que o São Paulo fez ontem foi uma coisa, uma maluquice. Que assim, ele não tinha nenhum lateral esquerdo. Aí muita gente, por que não treinou um garoto da base nesse período? Aí não é culpa dele, porque o Felipe Luiz, na véspera só, apareceu a lesão. Então ele contou durante todo esse período com o Felipe Luiz. O Ayrton Lucas suspenso. Então ele tinha que improvisar na lateral esquerda. Qual é a lógica ali? Léo Pereira na lateral esquerda, o Wesley na direita, Davi Luiz na zaga junto com o Fabrício Bruno, né? A outra opção que ele tinha... Ou 3 zagueiros. Os 3 como zagueiros, né? De fato, que ontem não foi assim. O Cebolinha de ala esquerdo. Também era uma outra opção, né? E até mesmo o Thiago Maia, que já jogou por ali, jogando como lateral. E aí você teria 2 zagueiros, que seriam o Fabrício e o Léo Pereira, creio eu. O Davi ficaria no banco, o Wesley na direita, e aí o Alan de volante, com o Vitor Hugo e com o Gerson formando o meio campo. E o Cebolinha na ponta esquerda, onde ele jogou. O que ele fez? Ele já tinha que fazer uma improvisação, era inevitável, não tinha lateral esquerdo, tá? Ele puxou o Thiago Maia para lateral, escalou
o Davi Luiz, além dos outros dois zagueiros, Léo Pereira e Fabrício Bruno, e colocou o Davi Luiz de volante. O Davi Luiz não é volante. E no banco ele tinha o Alan, que ele quis porque quis o Alan do Atlético Mineiro. O Flamengo pagou quase 50 milhões. Vai pagar, né? Tá pagando ainda. E o cara do banco. E além dele tinha o Igor Jesus, que é volante. Que até no segundo tempo entra o Alan, se machuca e entra o garoto. Então ele tinha 2 volantes no banco. Um deles que ele pediu, quis porque quis, e aí ele improvisou o Davi Luiz. Aí na coletiva, ele argumentou que contra o Botafogo, ele teve o Pulga nessa função. O Pulga estava fora porque serviu a seleção do Chile, não voltou a tempo, evidentemente, porque o Pulga é alto, e o Davi Luiz também é alto, então ele queria um volante alto, porque nas bolas paradas, sei lá mais o quê. Gente, antes de pensar na estatura do jogador, você tem que pensar que o cara é da função ou não. Para que improvisar? Resultado, o Davi Luiz já tem uma vocação, que eu acho um defeito dele, de carregar a bola e querer resolver sozinho, né? E ele não tem essa qualidade toda. Não tem. Então, ele como zagueiro já dá umas arrancadas. Como volante, ele conduzia a bola, é uma bagunça. Ele conduzia a bola e tentava um passe longo, outro. Nenhum deles entrou. Um horror. Em dado momento, ele perde uma bola no campo de ataque, toma um lençol, um chapéu, e aí sai a jogada do Atlético que gera o escanteio. Do escanteio sai o gol. E a torcida começa a pegar no pé do Davi Luiz. Se o Davi Luiz não falou nada, eu acho que ele errou. Ele deveria falar para o São Paulo: São Paulo, eu não sou volante. Você tem volantes, cara. Não, vamos treinar aqui. Cara, eu vou jogar na posição que não é minha. Quando tem jogador da posição, qual é a lógica disso? O Gabigol falou que eles treinaram, né? Eu acho que ele tem tamanho para isso. Ele se expôs também. O Davi não deveria ter aceitado. Eu acho que o Davi Luiz não deveria ter aceitado. Ele se expôs. Não é se negar a jogar, mas pelo menos argumentar. Agora, a culpa não é do Davi Luiz. O Davi Luiz acho que é mais vítima do que culpado. A culpa é do Sampaoli. O que ele fez? Com a escalação, eu imaginei o quê? Ele vai colocar o Léo Pereira na lateral esquerda, Thiago Maia de volante, né? E o Léo Pereira, o Davi Luiz na zaga. Quando o jogo começou, que eu vi aqui, todo mundo, o que ele fez aí? O Davi Luiz está de volante, não está de zagueiro. O Cebolinha está na ponta. Isso eu já estava imaginando, porque estou imaginando, agora não sei se ele vai fazer isso, que ele ontem colocou Cebolinha numa ponta, Gabriel na outra e Pedro, pensando no domingo. Só tira o Cebolinha e põe o Bruno Henrique, para ter 3 jogadores de frente no domingo. Agora, depois da expulsão do Gabigol, ontem, da péssima atuação dele, talvez ele desista disso, que eu acho que ele deveria desistir. Colocar em campo o time do Botafogo. Você acha que o Gabigol tem que ser barrado? Banco, um belo banco, aliás, por tudo. Ainda foi depois na coletiva lá, apareceu. Que bagunça, né? O jogador aparece para dar coletiva, não é o técnico. Apareceu o Gabigol, Vanderlei. Do nada. Aí, de repente, passa um tempo, o São Paulo apareceu também lá, para falar. Uma zona, cara. Que isso? O jogador vai lá e dá coletiva. Sempre é o técnico. Por que foi o Gabigol? Para falar, por que a torcida deve confiar em vocês, jogadores e tal? Alguém perguntou, algum colega. Porque ela confiou uma vez que nós viraríamos um jogo em 3 minutos e nós viramos. Ele está vivendo 2019. Meu irmão, esquece 2019. Cara. Não, ele ainda falou, essa é fácil. A resposta, essa é fácil. Quer dizer, acabou. 2019 tá no passado, tá na história, palmas, legal e tal, mas acabou. E a diretoria do Flamengo quer renovar o contrato dele sem informação. Esse ano ainda, um ano antes, termina em dezembro do ano que vem. Mas por que quer renovar agora? E com aumento? Com aumento, o jogador na pior fase dele no Flamengo, expulso, antes que ele foi expulso, acabou o jogo do Flamengo. Expulso pateticamente, até tentou argumentar ali alguma coisa, foi justa a expulsão, até demorou, o árbitro precisou do VAR, já poderia ter dado um vermelho direto, largou a mão na cara do rapaz, pô. Por que ele fez aquilo? Sabendo que tem VAR. Não, o que passa na cabeça do sujeito para fazer o que ele fez? Então, assim, o time foi sabotado pelo seu técnico, uma estratégia bizonha, e depois o seu capitão, pelo menos ele era o capitão quando começou o jogo, né? Também ajudou. Ele é o segundo capitão agora, né? E o primeiro capitão, que é o Everton Ribeiro, é aquela famosa declaração água com salsichas, né? É um negócio que não dá, essa derrota dói muito. Eu não consigo imaginar o Everton Ribeiro como capitão chegar para esse grupo também e dar um esporro. E falar, galera, como é que é? Então, quem é a liderança desse negócio? Dentro dos jogadores. Lembrando sempre, a grande culpa é do Landim e do Marcos Braz. Eles permitiram essa situação. Ponto. O Flamengo vive uma crise há 3 meses, mal. Mas não consegue solucionar essa crise. Abaixo dele você tem indolência de jogadores em vários momentos e um técnico que ontem, o que ele fez ontem não tem explicação. Não tem explicação. Ele tinha que ser chamado hoje numa conversa séria na sala do presidente do clube, ou o presidente falar no CT, chama ele num canto, junto com o vice de futebol, falar o que você quis fazer. O que foi aquilo? Que time foi aquele que você montou? Não, que eu sou o técnico, eu faço acontecer. Você fez uma pataquada, cara. Ninguém concorda com você. Você reparou? Nenhum torcedor, nenhum jornalista, nenhum comentarista. Os jogadores não concordam com toda certeza. Você improvisou 2, 3 funções, bagunçou o time todo e levou para o Flamengo uma intranquilidade que deveria ser, se ele não fizesse essa pataquada toda, do São Paulo. Que São Paulo perder para o Inter, era óbvio, não ganha de ninguém fora de casa.
Agora, o Flamengo tivesse feito um jogo decente e vencido o Atlético, ou até empatado com o Atlético cheio de desfalques, hein? Cheio de desfalques. De jogadores selecionados, Vitor Roque não jogou suspenso, Fernandinho não jogou suspenso. O Atlético tinha mais problemas do que o Flamengo. Então, o Flamengo vencesse o jogo, ele joga para o São Paulo uma intranquilidade, ele chega tranquilo no domingo. Vai chegar naquela base, com a torcida com os nervos à flor da pele, de saco cheio, a não ser a Fla Selfie, que essa não se preocupa com nada, né? Só em tirar selfie e colocar lá no Instagram. E tudo começa numa pataquada do técnico. Agora, quem vai questioná-lo? Ele tem que ser cobrado, uma cobrança profissional. Se é que alguém ali tem condições de discutir sobre proposta de jogo, sobre sistema de jogo, sobre estratégia, opções táticas que ele fez. Agora, vamos dizer, o que o São Paulo fez ontem, assim, parece que o cara quer sabotar ele mesmo. Não é possível, não dá para entender. E o pior, uma decisão errada tomada durante um jogo, eu tenho que trocar um jogador, o cara se machucou, às vezes você, no calor do jogo, você pode errar, acontece, paciência. O cara teve 11 dias, gente, para pensar nisso. 11 dias ele soltou o quê? Um Frankenstein dentro de campo. Quer dizer, é um absurdo. Agora vai mandar ele embora, vai colocar quem nessa altura? Não tem muita saída. Se fosse para trocar de técnico, tinha que ser depois do jogo com o Botafogo, mesmo vencendo. É porque pelo menos não tem a desculpinha de que o time não joga por ele. E os dois perderam. O São Paulo perdeu de virada para o Internacional no Beira-Rio e o Flamengo voltou ao seu padrão normal de 2023 e perdeu para o Atlético Paranaense por 3-0. Que loucura! Porque vale lembrar que o Atlético Paranaense, ele entrou em campo com muitos desfalques. O Flamengo também, mas o Atlético Paranaense entrou em campo com muitos desfalques e principalmente sem Vitor Roque, Fernandinho e Bento, que são os seus 3 principais jogadores. O Flamengo não contou com a Arrascaeta, que já está machucado há um tempo, não contou com o Bruno Henrique, com o Ayrton Lucas, mas tinha uma equipe, né? Gabigol, Pedro, Gerson e tantas outras coisas. Os dois chegam mal na final da Copa do Brasil. Tanto São Paulo quanto Flamengo. O momento do São Paulo também não é bom. O Dorival Júnior está naquela fase do trabalho dele, que acontece em todas as equipes que ele dirige, que a equipe vem muito bem e, de repente, tem uma estagnação e um declínio. O São Paulo está também vindo nesse momento de queda. É só você pegar os resultados recentes aí do São Paulo. Eliminado pelo Defensa e Justiça da Sul-Americana, pela LDU da Copa Sul-Americana, perdeu para o América Mineiro, hoje perdeu de virada para o Internacional lá em Porto Alegre, que é um resultado normal, diga-se de passagem, mas o São Paulo do Dorival também não está num bom momento. Acontece que o momento ruim do São Paulo do Dorival, ele é melhor do que o péssimo momento do Flamengo durante quase todo o ano de 2023. E hoje, meus amigos e minhas amigas, eu sou um cara que eu costumo colocar responsabilidade não só no treinador, mas também nos jogadores. Mas eu acho que na escalação, o Jorge Sampaoli, eu acho que ele atingiu o ápice do mau trabalho que ele faz no Flamengo. Foi ao cúmulo da invenção. Vocês viram o que ele fez? A informação inicial era que o Flamengo jogaria com 3 zagueiros. Mas, na verdade, ele pegou um dos zagueiros do Flamengo e colocou como volante o Davi Luiz, que fez um primeiro tempo totalmente sem sentido e muito mal. E colocou o Thiago Maia, que é volante, como lateral esquerdo. Convenhamos, ele desarrumou o que já estava desarrumado, porque ele não conseguiu, até o momento, arrumar o time do Flamengo. O trabalho do Sampaoli no Flamengo é péssimo. Ele inventou isso aí. Não seria mais simples
colocar o Davi Luiz como zagueiro, puxar o Léo Pereira para o lado esquerdo, compondo uma linha de 3 zagueiros, e deixar o Thiago Maia na sua posição como volante? Não, ele mexeu em tudo. Pegou e fez aquele desarranjo. Ele bota o Davi como volante, que já jogou assim no Chelsea, mas na década passada, e o Thiago Maia completamente fora de lugar na lateral esquerda. E deu no que deu. O Flamengo fez um primeiro tempo péssimo, jogadores que não conseguem se encontrar, a dupla Gabigol e Pedro não existiu, Gabigol, uma partida, mais uma vez, horrível, e ainda foi expulso. Eu, sinceramente, não sei o que acontece com o Gabriel Barbosa. Ele se perdeu completamente. Ele é um outro jogador nessa temporada que nós nos acostumamos a ver. Teve um lance no primeiro tempo que ele pegou a bola lá pela direita e ele partiu. Era para ele armar um contra-ataque. Aí ele segurou a bola, ele volta, ele tenta driblar os jogadores do Atlético Paranaense, aí ele continua vindo para trás com a bola, entra no campo de defesa do Flamengo, não toca a bola para ninguém, tromba com o adversário, cai e perde a bola. Inacreditável. Esse é um lance que mostra a fase do Gabriel Barbosa. Passa a impressão de que ele está com a cabeça em outro lugar, que ele não está aqui, que ele não está ligado aqui no que está acontecendo. E ele é um jogador de uma importância histórica para o Flamengo e nessa geração, que Gabigol realmente, nesse momento, ele não faz falta ao time do Flamengo. Do jeito que ele está, ele tem que ficar no banco de reservas. Pedro também não é nem de perto o Pedro que nós vimos um dia. Quase não jogou e tal, mas também não justificou os apelos, os pedidos pela entrada dele no time, também não fez nada demais. O Cebolinha, realmente, mais uma vez, teve a milionésima oportunidade para mostrar alguma coisa e não mostrou nada. É um jogador que deu errado no Flamengo. O goleiro, Matheus Cunha, fez talvez a sua pior partida no gol do Flamengo junto com aquele jogo do Olímpia, em que ele foi muito mal, falhando muito. E olha, eu chego a dizer o seguinte para vocês, hein? A chance do Rossi estrear na final da Copa do Brasil aumentou consideravelmente depois do que aconteceu em Cariacica. Aliás, minha gente, vamos aguardar e vamos ficar atentos, porque repercussões acontecerão. Eu não tenho a menor dúvida que até domingo muita coisa vai acontecer no Flamengo. Não sei se é demissão do treinador, seria uma loucura, né? Mas alguma coisa irá acontecer. Conhecendo o Flamengo e conhecendo o futebol brasileiro. Algo acontecerá. Se na chegada a Cariacica nós já tivemos protestos da torcida na porta do hotel, o ambiente não deve estar dos mais amenos lá no Espírito Santo. Pelo contrário, a pressão será imensa. O Flamengo chega na final da Copa do Brasil no fundo do poço. E o incrível é o seguinte, o Flamengo há 10 dias conseguiu uma vitória espetacular diante do Botafogo, na casa do Botafogo, líder disparado do Campeonato Brasileiro. O Flamengo foi lá e mereceu ganhar o jogo. De novo, aquela interrogação se confirma mais uma vez. E agora? Qual é o time do Flamengo que nós vamos ver no domingo, na primeira partida contra o São Paulo? E quando eu pergunto qual é o time, eu falo de postura, de mobilização,
o Flamengo, de mais uma vez, com as falhas do Sampaoli, que dá a impressão também que ele meio que já largou de mão, falou assim, quer saber? Os caras não gostam de mim, eu não gosto dos caras, estão me aturando aqui, eu vou fazer qualquer coisa de qualquer jeito, porque não há outra justificativa, minha gente. Ele teve uma colaboração gigantesca na péssima atuação do Flamengo diante do Atlético Paranaense, que não tem nada a ver com isso, foi lá e fez a parte dele. Ganhou do Flamengo por 3-0 e conseguiu um resultado. Pois é. E aí, outras situações do jogo, Gabigol é expulso por acertar o braço no rosto de Coelho. Muita gente falando disso aí, porque só foi expulso porque é o Gabigol, se fosse o Everton Ribeiro não seria expulso, porque o Gabigol é um cara que é marcado pela arbitragem. Ele mereceu ser expulso, na minha opinião. Ele força o braço no rosto do adversário. Ele poderia ter evitado aquilo. Ele força o braço. Eu não sei. Gabriel Barbosa está muito esquisito, minha gente. Muito esquisito. E agora fica a curiosidade para saber como o Flamengo irá se comportar contra o São Paulo. Repito, o São Paulo está mal também. Não está bem. Mas a crise do Flamengo é muito pior que a crise do São Paulo, por tudo o que vem acontecendo ao longo do ano, e o Flamengo chega com uma corda no pescoço bem apertada para decidir a Copa do Brasil. Eu estava pensando aqui, o Sampaoli, depois do Jorge Jesus, que é um marco, né, ali na história do Flamengo, ele é o pior treinador que passou pelo Flamengo? O Sampaoli, ele é pior do que o Domi, ele é pior do que o Paulo Souza, ele é pior do que o Vitor Pereira, ele é pior do que o Renato Gaúcho. O Rogério Ceni e o Dorival conquistaram títulos, né? O Rogério Ceni foi campeão brasileiro, campeão carioca, campeão da Supercopa, e o Dorival, Copa do Brasil e Libertadores da América. Então eu não coloco os dois nesse balaio. Mas os outros treinadores, o Sampaoli, ele é o pior depois que Jorge Jesus foi embora? Eu estou chegando à conclusão que é. Eu não me lembro de nenhum outro ter feito, por exemplo, uma loucura na escalação. Botou o zagueiro de volante, o volante de lateral esquerdo. Uma miscelânea. De qualquer maneira, o Flamengo já está indo sem técnico para essa final. Porque o Sampaoli, ele não é técnico do Flamengo. Ele está ali, ocupando aquele espaço. Mas técnico do Flamengo, ele não é. Se percebe claramente que há um distanciamento, uma frieza, uma relação inteiramente desgastada entre ele e o grupo do Flamengo. Então, com ele ali permanecendo, o que é o mais provável, porque faltam 3 dias para a final, o Flamengo, de qualquer maneira, irá sem técnico para a final da Copa do Brasil. Eu não tenho a menor dúvida disso, né? É uma situação realmente incrível o que está acontecendo. Deixa eu ver aqui as informações. Parece que o Gabigol, né? Tá dando. Aí, nação, então essas foram as últimas informações do Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer no treino desta sexta-feira. Qual vai ser o time que o Sampaoli vai esboçar para a partida, para a final da Copa do Brasil. Lembrando que só tem agora hoje, né, sexta e o sábado, para o Flamengo se preparar. Mas depois do que nós vimos na partida contra o Atlético Paranaense, é difícil esperar uma reação do Flamengo nessa final. Vamos ver o que vai acontecer. Deixe o like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e daqui a pouquinho a gente se vê no próximo vídeo.